Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos. Estamos aqui com o 11º episódio do programa O Gênio do Cristianismo, onde hoje vamos falar de como o cristianismo deu ao longo da história, não somente do Ocidente, mas também de outras culturas da qual ele se aproximou, certo? E de alguma forma informou também. O cristianismo acabou legando para essas diversas culturas, em especial para o Ocidente, temas que acabaram gerando um grande volume de produções inigualáveis do ponto de vista de excelência estética e de inspiração para o belo e para a beleza, certo? Então, solta a vinheta. Bom, pessoal, começando a tratar desse tema do cristianismo e as artes, é algo que nós vamos no máximo nos deter durante esse episódio, quem sabe o próximo também. Alguma coisa teremos que falar sem dúvida nenhuma, porque é bastante amplo, essa temática de maneira geral, e em meia hora é um pouco complicado a gente esgotar aquilo que temos para conversar sobre isso e para refletir. Evidentemente isso não é um curso de história da arte, ou mesmo um curso de história da arte cristã, mas uma reflexão breve, colocando dentro desse contexto do gênio do cristianismo, a maneira com que os cristãos engendram, colocam em prática todas as capacidades humanas, e uma das capacidades humanas talvez mais primariamente, que mais nós temos um registro talvez anterior ainda a demais elementos do desenvolvimento da civilização e da caminhada da humanidade na produção de cultura, é esse desejo de gerar algo que nós chamamos de arte, algo que tem o objetivo não só de registrar ou de instruir, mas de alguma forma também de deleitar, dar ao ser humano aquela sensação que é muito própria da beleza. É um complicado hoje em dia tratar do tema do belo e assim por diante, porque afinal de contas, o que até algumas vezes nós conversamos com uma pessoa ou outra e nós percebemos que a pessoa se sente desconfortável com o estabelecimento de um padrão para a beleza. O que é verdadeiramente belo? A gente vê alguns ditados populares por aí, a beleza está nos olhos de quem vê, quem ama o feio, bonito lhe parece e assim por diante. A gente sabe que existe sim de tempos em tempos alguns padrões que são apresentados para a sociedade em geral, paulatinamente como padrões belos, ou então daquilo que se almeja como a beleza a ser alcançado. Nós temos os nossos padrões de beleza e outros tempos também tiveram os seus padrões. É claro que no nosso tempo, talvez a reação de querer um certo relativismo na questão do que é belo e o que não é porque nós sentimos como nunca antes a opressão desse constante discurso apresentando algum tipo de padrão de beleza, porque nós temos hoje em dia uma vida muito mais envolvida pelo entretenimento e pelo acesso ao visual do que nós tivemos em qualquer outro momento da história. Anteriormente, aquilo que lidava com a imaginação dos seres humanos em termos do que era visualizado eram no máximo as obras arquitetônicas ou algumas obras também de arte que estavam expostas publicamente durante o período de desenvolvimento tanto do medievo como também da Idade Moderna, as grandes obras que estavam presentes nas igrejas, seja através das imagens, seja através dos afrescos, seja os vitrais e assim por diante. Ou seja, as pessoas não tinham, por exemplo, dentro de casa um aparelho que constantemente, durante 24 horas do dia, se assim fosse desejado, estivesse fornecendo para ela imagens, estímulos visuais. Tirando também todos os estímulos visuais que nós temos, hoje em dia também já não é mais só a televisão, nós temos a internet, nós temos os canais onde veiculam e publicam vídeos, nós temos os serviços de streaming, nós temos uma infinidade de coisas que estimulam a capacidade visual do ser humano, certo? E também auditiva, A beleza não lida só com o visual, mas lida também com o auditivo. Então, nós temos uma série de estímulos talvez muito maiores, muito mais constantes e presentes do que nós tivemos em qualquer outro momento. E, em algum grau também, diversas formas de estímulo
com os mais diversos endereçamentos, com os mais tipos de tons e assim por diante. Talvez presencie mais com relação à música, onde nós hoje temos ao acesso, ainda não que na divulgação, nós temos mais ou menos as mesmas coisas a serem visualizadas, sendo divulgadas constantemente. Nós temos mais ou menos as mesmas músicas sempre sendo divulgadas e mais ou menos constantemente. Mas também o acesso, a saída do que aquilo que se chama de mainstream, na atualidade também é uma possibilidade. Hoje em dia alguém pode, por exemplo, acessar a internet, acessar qualquer tipo de estilo musical consolidado que esteja por aí, ou forma de representação visual que esteja sendo, né, promovida em algum lugar, qualquer que seja. Pois bem, se assim nós temos ao mesmo tempo essa certa reação, talvez até justa sob um certo ponto de vista, em relação ao que é belo, tanto do ponto de vista musical como visual e assim por diante, ou mesmo também do ponto de vista, né, daquilo que nós imaginamos através dos dados escritos, então também aqui falamos da literatura, e dentro disso que nós estamos conversando você pode abarcar qualquer manifestação artística que eu venha a não citar aqui, mais ou menos o que falaremos servem para, de maneira geral, todas as representações artísticas. Mas se existe uma reação que busca um certo relativismo para criar meio que um espaço que nos liberte de alguma forma da constante tentativa de uma padronização da beleza, e diga-se de passagem, até a questão da diversidade, da pluralidade hoje em dia colocada, não deixa de ser um certo padrão, né? Ou seja, algumas vezes, sob o pretexto de pluralidade ou diversidade, se esconde uma espécie também de restrição. Essa pluralidade não é uma pluralidade radical, essa diversidade não é uma diversidade radical. É uma pluralidade, uma diversidade selecionada, o que também não é algo de errado em si mesmo. Só que algumas vezes o que é apresentado para a sociedade é que todas as vozes podem ser ouvidas, todas as expressões podem ser apreciadas, todas as coisas podem ser feitas. E com isso a sociedade, principalmente a civilização ocidental atual, tenta então, né, incumbir na cabeça das pessoas de que nós somos uma sociedade, né, com uma completa liberdade de expressão, né, o que nós poderíamos chamar quase uma libertinagem de expressão. Ou seja, e nós sabemos que a coisa não é assim. Não são todos os discursos que são aceitos, e diga-se de passagem, em grande parte dos casos, graças a Deus, certo? Não é qualquer coisa que é, né, considerada aceitável para ser proposta como bela ou como, de toda forma, algo a ser apreciado pelo grande público. Só que, de alguma forma, se pretende, né, se arrogar à sociedade do nosso tempo uma certa moralidade que supera todas as outras que vieram antes, por uma certa diversidade irrestrita. E, na verdade, nós percebemos que a coisa não é bem assim, né? Principalmente quem está próximo hoje em dia de um discurso conservador ou até o que alguns considerariam como reacionário, sabe que existem reações muito adversas a esse tipo de discurso em muitos desses ambientes que se dizem abertos a uma determinada diversidade, certo? Então, entender que a sociedade, de uma forma ou de outra, nunca é uma sociedade irrestritamente aberta a uma diversidade completa de interpretações acerca do que é belo ou não, certo? Em partes isso se dá porque a nossa própria inteligência parece revoltar contra esse tipo de relativismo. E se alguém pode perguntar, não, Rodrigo, mas eu conheço pessoas que para elas vale tudo. Muito provavelmente são pessoas que não foram até o fim, até o fundo das reflexões de quais são as consequências. De dizer que em qualquer campo da vida, e aqui em específico nós conversamos sobre a questão das artes e da beleza, vale tudo. As pessoas, via de regra, não têm noção do que significa afirmar esse tipo de coisa. Tanto é que muitas dessas pessoas acabam entrando em contato, em algum momento da vida, com um negócio que diga, alguma coisa que diga a elas dessa maneira, aqui foi longe demais. Então toda pessoa, por mais que ela queira se dizer aberta a todas as interpretações de beleza, né, considerando a arte não como uma busca da beleza, mas uma busca da necessidade do ser humano expressar-se assim por diante, muito provavelmente vai chegar uma hora que ela vai encontrar coisas onde ela vai poder dizer aqui fomos longe demais ou aqui foram longe demais. É claro que pode ter uma sese pessoal dela, um esforço dela para superar o que ela considera um preconceito e assim por diante, isso aí varia. Mas nós temos um instinto
que nos diz que a coisa não é assim. Não é absolutamente tudo, né, que pode ser considerado belo, louvável, aceitável e assim por diante. Pois bem, é evidente que existia uma arte muito relevante, né, no mundo ocidental e em outras partes do mundo também, antes da chegada do cristianismo ou do contato do cristianismo com essas produções artísticas. Tanto é que sempre foi o discurso constante da Igreja Católica, né, e acredito que também é algo compartilhado pelos cristãos das outras vertentes, de que aquilo que foi de fato produzido de bom, né, de justo, de belo inclusive, nos povos, pelos povos e pelas culturas, né, um período anterior ao conhecimento ou à adesão mais ou menos majoritária ao evangelho, essas coisas não eram rejeitadas em absoluto pelo cristianismo. Então a primeira coisa que tem que ser colocada de maneira muito clara, né, não podemos pegar e olhar para tudo que foi produzido em períodos anteriores ao advento do cristianismo no Ocidente como algo necessariamente mal, perverso, simplesmente porque estão dentro de uma esfera que não é necessariamente a esfera de inspiração de uma sociedade mais próxima do cristianismo, certo? Então existem coisas muito boas, coisas belas, coisas que verdadeiramente elevam a alma do ser humano, que estão presentes sim no período anterior à existência do cristianismo, ou sequer fora de maneira completa do âmbito do anúncio do Deus, né, de Abraão e assim por diante. E essas produções artísticas, evidentemente, sempre foram acolhidas com grande alegria e com naturalidade pelos cristãos, da mesma forma que eram, né, acolhidas e prestigiadas pelas pessoas, né, que não eram cristãs ao longo dos tempos. Porém, parece cristianismo, e aí é uma coisa complicada de nós, é sempre uma inferência difícil de fazer, porque nós temos um mundo ocidental mais ou menos dividido em dois momentos específicos. E esses momentos específicos parecem estar divididos por dois elementos. Primeiro, o advento do cristianismo, a popularização do cristianismo. Em algum grau isso é especialmente, né, o tema da nossa conversa de hoje. Ou seja, esse é o grande marco divisor. E isso talvez fique ainda mais evidente quando nós olharmos para a questão da distinção entre a moralidade cristã e a moralidade hebraica, aquilo que nós tínhamos anteriormente, né, nas mais diversas populações. Com questões como o infanticídio, como sacrifício humano dentro das religiões, como a questão da escravidão e assim por diante, uma série de coisas que só para dar uma palhinha, né, de alguns elementos ao qual acabaram definhando ou realmente acabaram, né, durante o período de maior proeminência da influência cristã. Mas o fato simples é que a nossa história no mundo ocidental tem, claro, primeiro esse ponto fundamental, essa distinção entre advento e ascensão do cristianismo, o período anterior a isso. Mas um outro elemento que para nós toca de maneira ainda mais profunda as nossas questões, por sermos ocidentais, é a questão da queda do Império Romano do Ocidente, certo? Que é então esse período onde aquelas estruturas visíveis que nós tínhamos do Estado romano e da própria educação clássica, e que eram então os elementos de reprodução daquela civilização, uma civilização que não é somente ela, que é então depositária, né, de elementos existentes desde o período clássico do mundo grego, depois do período helenístico, com a divulgação e com a disseminação dessa cultura clássica ao modo macedônio com Alexandre o Grande, e depois a ascensão da própria Roma, né, que acaba superando lá pelo século II a.C., todas as populações ao seu entorno, né, tendo esse entrave forte em Cartago, mas depois então superando também e se tornando completamente hegemônico. Então nós temos esse momento do mundo ocidental com esse crescimento todo. E essas estruturas do Império Romano faziam essa cultura clássica, a romana, é claro, chegar nos mais diversos locais onde estava presente o Império. E essas estruturas imperiais acabam, então, com o fim do Império Romano do Ocidente, com a queda, né, de Roma no ano 476, certo? Então acaba o Império Romano na parte ocidental, e isso dá uma parada concreta, certo? Nesse processo de desenvolvimento cultural.
Muitos vão falar, não, Rodrigo, um processo que já estava decadente, já vinha uma grande entrada nas tribos germânicas e bárbaras em várias partes do limite do Império Romano. Isso já tinha essa entrada, né, dos outros rios, né, do mundo no Tibre, né, falando da entrada das outras culturas no mundo romano, imperadores, né, que não são propriamente romanos, Adriano, Trajano e assim por diante. Então nós temos todo esse quadro diante de nós, perfeitamente, certo? Mas o fato simples é que com esse colapso completo, né, do Império Romano nas suas estruturas ocidentais, nós temos uma parada definitiva e muito mais brusca, né, da reprodução e da passagem dessa cultura e também dessa forma de fazer arte, certo? Então todos esses grandes cânones, né, da arte no sentido clássico vão ter cada vez menos presença dentro do mundo ocidental, conforme vai se afastando, né, em tempo o período, né, enquanto vai se afastando o período, enquanto o Império Romano tinha essa hegemonia. Então, quanto mais nós vamos nos afastando desse momento da queda do Império Romano, mais vai declinando esses cânones culturais. E isso, então, vai ter que ser reconstruído. E essa reconstrução vai se dar à luz daquilo e da orientação de forças sociais onde aparecem com mais relevo em relação às coisas elevadas à igreja, certo? Vamos falar um pouco mais sobre isso depois do nosso break. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então estamos retomando aqui, né, depois da nossa parada, do nosso intervalo, essa temática de como vai se reconstruir esses elementos dentro do mundo ocidental. Nós falamos já um pouco sobre isso em episódios anteriores, mas a entender o seguinte: a reconstrução da prática artística dentro do mundo ocidental, ela se deu sobre a efusão do cristianismo, né? Não há como dizer outra coisa. Ou seja, o que se produziu de arte? Aí entra também a visão de arte que as pessoas possuem, certo? Algumas pessoas podem dizer, não, a arte oriental supera a arte do ocidente por isso e aquilo. A música oriental supera por isso e aquilo. Eu não sei qual é a opinião que as pessoas possuem sobre isso. Eu não vou entrar nesse pormenor, eu não vou ficar aqui defendendo, né, a arte ocidental como sendo a mais bem desenvolvida, mais bela, mais isso, mais aquilo outro. Só que, se você entende, se você acredita que a arte ocidental ela é aquela que alcança um cume, um ápice, certo?
em relação às produções artísticas dos mais diversos outros povos e civilizações, você não tem como não ser, de alguma forma, né, ter uma parcela de gratidão. Não estou dizendo que você tem que atribuir todo o desenvolvimento cultural e artístico, todo o desenvolvimento da música, todo o desenvolvimento da arquitetura, todo o desenvolvimento ao cristianismo. Não é isso que eu estou dizendo. Todos os louros são do cristianismo, como se outras forças e influências culturais não tivessem papel nenhum nisso. Não é isso que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, não dar uma parcela importante, né, desse agradecimento ao cristianismo, né, e às diversos grupos cristãos, né, nós podemos falar de um Bach, né? O Bach está sim dentro dessa esfera, não só mas da igreja católica, mas também da igreja protestante, luterana, né, por exemplo, os diversos, né, hinos que Bach compôs e assim por diante. Certo? Nós temos também essa figura de Mozart, tudo. Eu não vou entrar nisso agora, eu estou pulando praticamente 1000 anos, né, mais até. Mas para entender que nós não temos, se você tem uma grande admiração por aquilo que é produzido como arte no mundo ocidental, você não tem como não ser grato em alguma parte aos cristãos, né? Talvez, eu acho que especialmente isso vai aparecer, especialmente a estrutura visível da Igreja Católica, e que eu não estou entrando em pormenores teológicos ou não. A Igreja Católica tem então uma doutrina mais pura, por isso então ela propôs temas, né, melhores para... Não é disso que eu estou falando, mas pelo modo da verdade a gente sabe que nenhuma comunidade cristã, até mesmo pelos meios que possui, mas também por uma certa visão que possui, certo, foi mais promotora das artes do que, né, o catolicismo. Claro, ele está presente, né, em todos os países da Europa praticamente, assim por diante, né, então as outras comunidades, né, cristãs são muito menores, certo, via de regra, né, então a sua promoção da arte também proporcionalmente, né, não tem como ser na mesma proporção do catolicismo, certo? Mas independente de qual comunidade cristã que você olhe, você tem que pegar e pensar que essa arte ocidental, ela surge e cresce sob o influxo do cristianismo, tá? E aí nós temos um grande primeiro ponto. E aí que é a grande pergunta, o que acontece? E novamente, eu preciso partir de uma certa adesão. Talvez, a partir de agora, o que eu vou falar, não seja algo que para você reverbere tanto. Se você, por exemplo, é um admirador absoluto de uma arte que não é ocidental, certo? De uma escultura, de uma literatura, de uma música, de uma arquitetura e uma série de outras coisas que não são ocidentais. Aí eu acho que a melhor arte do mundo é a arte que se desenvolveu no Japão. Bom, aqui você vai ter dívida de gratidão com outras pessoas. Realmente, a arte japonesa, né, quase nada tem a ver, né, com o cristianismo em si, enquanto desenvolvimento, ou a arte da China, ou a arte da Índia, ou a arte de sei lá onde, né, de lugares que não tem uma matriz cristã dentro dos seus fundamentos sociais. Agora, se você é o cara que é assim, meu Deus, né, assim, a arte do Ocidente, né, o que seria de nós, quer dizer, perderíamos demais. Então, de fato, né, você precisa, de alguma forma, compreender isso. Eu acho que a gente pode dizer que nenhum historiador da história da arte, ou pesquisador da arte, ou pessoa dedicada à filosofia, né, ou à estética, a partir daquilo que foi produzido dentro do mundo ocidental, vai poder escapar, e a impressão que eu tenho é que não escapa, que estudam isso de fato, certo, de maneira geral, de que o pensamento cristão e a maneira de enxergar cristã, certo, enxergar o mundo das suas mais diversos momentos, para você entender essa arte que está sendo produzida no mundo ocidental, no fim das contas, a tônica de entender essas mudanças, em grande parte, está ligada na relação que esse Ocidente estabelece com o cristianismo em cada momento, certo? Isso é uma coisa que talvez as pessoas que se interessam por história da arte, via de regra, quando falam em história da arte, estão falando sobre a história da arte ocidental, né? E talvez ainda mais especificamente a história da arte desenvolvida na Europa, certo? Se esse é seu grande foco de interesse, você precisa entender quais são as relações que estabeleceu a sociedade ocidental, sociedades ocidentais, com o cristianismo nas mais diversos momentos, que não é sempre a mesma relação. Nós vamos ter um quadro desse relacionamento no começo da Idade Média, certo? O que nós chamaríamos de Antiguidade Tardia. A gente vai ter um quadro dessa relação, né, se dando durante a Alta Idade Média. A gente vai ter um outro quadro, né, sendo desenvolvido no período de transição,
né, onde se desenvolve, né, começa a ressurgir a relevância das cidades. E uma outra relação disso, isso falando só de Idade Média, né, na Baixa Idade Média. Aí depois nós vamos ter nessa Baixa Idade Média toda a questão, né, do Renascimento, que já estabelece alguns elementos, né, que são consequências da filosofia escolástica, né, e da relação dos escolásticos entre si e a forma de pensamento desses pensadores que vão começar a influenciar, vão começar a ser influenciados pelas mudanças sociais, entre elas especialmente chamar a atenção para a questão do renascimento urbano, pela questão da peste negra também, e assim por diante. Inclusive o próprio padre Paulo Ricardo, ele relaciona, né, interessantemente, uma certa decadência da formação do clero, né, nesse período, né, do 14 e do 15, em função da grande mortandade na Europa, no fato de que a qualidade dos professores e decaiu porque muitos dos bons professores que eles tinham estudado com os melhores morreram. Então, na opinião dele, isso é uma coisa também criticável, particularmente não é meu campo de estudo específico da história, haveria um gap, haveria então ali uma lacuna, né? Então, isso estabeleceu também dificuldades próprias dentro da maneira de abordar a teologia. E isso vai ter um impacto concreto, né, também na questão das artes. Se vai ser gerador ou se vai ser gerado, né, por essa sociedade, bom, aí já é outra história. Talvez nós estejamos falando aqui de duas coisas, né, que não se geram entre si, mas que são geradas pelo mesmo processo. A arte do Renascimento, né, e por outro lado, as ideias e os pensamentos teológicos e filosóficos que vão surgindo no Renascimento, certo? Então nós vamos ter esse quadro, vamos ter outro quadro na modernidade, certo? Nós vamos ter outro quadro, tanto nessa modernidade, né, do 16 e do 17, como da modernidade do 18, né? E sem nem falar depois, né, das relações, né, do nosso período contemporâneo, desde a Revolução Francesa até agora, né? E a gente vai percebendo que todos esses aspectos, e que insuperavelmente são questões, talvez nós estamos chegando no primeiro período, onde realmente a gente começa a ver que o drama do nosso tempo já não está mais se referindo à relação, né, dos homens do nosso tempo com o cristianismo, ou seja, dos homens ocidentais com o cristianismo, mas dos homens ocidentais com a própria razão e com a própria verdade. Ou seja, de um ponto de vista cristão, e isso fique claro que é o ponto de vista dos cristãos, as pessoas do nosso tempo teriam que caminhar um pouquinho mais para chegarem a ter problemas propriamente com o cristianismo. Hoje em dia as pessoas parecem que têm um problema de um ponto de vista cristão, ou mesmo de alguém que advoga uma filosofia clássica, que as pessoas têm um problema com a verdade, com a estrutura do mundo real, certo? De maneira que caem nas últimas consequências possíveis de um certo nominalismo, aonde não existe essência, aonde as coisas, na verdade, são chamadas, né, nas suas categorias meramente por semelhanças, mas não é porque tem ali uma natureza verdadeira, né, presente naquele indivíduo. Então essa natureza compartilhada é que leva a dizer, aqui estão seres humanos. Por quê? Porque nessa pessoa e nessa outra pessoa está presente uma mesma natureza, que faz ela ser humana e não outra coisa. Tá? Então parece que hoje em dia o problema das pessoas é outro. Parece que nós estamos vivendo, novamente pegando aquilo que nós já tínhamos conversado antes, um outro problema. E esse outro problema é justamente esse, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, parece que de vez, como a gente brinca, se alguém já jogou o jogo aí, o jogo de taco, né? Que é um jogo onde a gente tem que acertar uma bolinha, jogar ela longe, e aí, né, se a gente conseguiu jogar longe enquanto o outro busca a bolinha lá, quem está com os tacos vai então, né, se encontrando em várias corridas aí, fazendo... alguém poderia achar parecido com um jogo de beisebol, não sei se tem em outras partes do Brasil, né, mas muito guardado as devidas proporções, né, muito guardado, não, na verdade é bem mais diferente do que parecido com um jogo de beisebol. Mas a ideia é de, né, fazer corridas para marcar pontos. Mas então entregar os tacos, parece que o Ocidente entrega os tacos, ou pelo menos que, né, os tacos estão aí jogados, né, não tem. Agora a discussão já não é, o cristianismo parece que dentro da relevância social,
Ele parece que para muitos intelectuais ele é uma coisa que as pessoas já não estão nem mais cogitando. Em outros períodos as pessoas ainda estavam brigando com o cristianismo de alguma forma. O cristianismo está propondo uma visão de mundo e o cara, não, mas eu acho que não é assim. Não, mas eu acho que o cristianismo está nos toldando, está nos tolhindo, está, né, tirando algo de nós. Parece que hoje em dia não é nem mais isso. Hoje em dia, para muitas pessoas, inclusive pelos bem-pensantes, né, o cristianismo já não é nem mais colocado na equação. A gente percebe, inclusive, né, é impressionante, como, por exemplo, quem está na lida acadêmica, quem está na academia e na faculdade, em ambientes assim, você não pode, como em outras épocas, usar como argumento algum elemento relacionado ao cristianismo. Não, por quê? Não, isso está errado porque a Igreja Católica sempre ensinou que estava errado. Né? Ou isso está errado porque as igrejas e as comunidades cristãs sempre ensinaram que isso estava errado. Hoje em dia parece que é o contrário. Você se cuida para que o seu argumento não seja considerado um argumento religioso. O que antes era um elemento de autoridade, que meio que acabava com o assunto, certo? Hoje é justamente o contrário. É aquele elemento, certo? Em que, se você largar ele ali, deu. É um argumento religioso. A gente vê muito na questão do aborto, questão da eutanásia, quando as pessoas falam também sobre uma determinada postura em relação às pessoas, né, que se consideram homoafetivas e assim por diante. Tá? Ou seja, já é o contrário. Alguns dirão assim, Rodrigo, mas isso não é o ideal, Rodrigo. Olha, a gente entraria em todo um problema de gnosiologia, de papel da igreja dentro da sociedade, do cristianismo, da religião e tudo mais. Mas eu me permito dizer uma coisa. Se faz parte da experiência social, que a maioria das pessoas percebem por elementos argumentativos, que a visão cristã de mundo é a visão mais razoável possível, certo? Não haveria problema algum e não estaria representando de maneira nenhuma nenhum obscurantismo se que uma postura relacionada ao cristianismo fosse apresentada como um argumento de autoridade. Não sei se isso me fiz compreender. Mas se você tem toda uma linha argumentativa que parte da razão e acaba mostrando por muitos argumentos, né, que a fé cristã é algo não só razoável, como muito provável, certo? Que pode-se ter, inclusive, né, uma certeza moral, até daquele que não tem fé, né, ter uma certeza moral de que o cristianismo é muito razoável e que tem muito mais chance de uma visão cristã estar certa do que errada, não existiria nenhum problema em um cristianismo ou a visão cristã apresentar como um argumento de autoridade, certo? Porque é exatamente isso que nós fazemos hoje. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Muitas coisas que nós afirmamos dentro do campo, especialmente das humanidades, aonde muitas vezes nós não temos como fazer uma prova científica, porque nós não temos como reproduzir, né, os fenômenos, certo? Principalmente quando nós estamos falando de história, por exemplo. Quando nós falamos de história, nós não temos como reproduzir os fenômenos. Eu não tenho como reconstruir Napoleão e o Waterloo. Eu não tenho como reconstruir, né, os eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Eu não tenho como reconstruir essas coisas. O que eu tenho? Os documentos. Eu tenho os registros, né, no mínimo os registros materiais, registros escritos, registros, né, imagéticos e nos últimos tempos, com as possibilidades tecnológicas, os registros orais, certo? Agora, o que vai ser feito? Uma hermenêutica, né, ou seja, uma leitura do historiador a partir de um método que pretende ser tão científico quanto possível, certo? Para então chegar a uma conclusão, e aquela conclusão vai ser apresentada muitas vezes como um elemento de autoridade, porque os sujeitos têm absoluta certeza de que aconteceu daquela forma ou que as intenções e as motivações foram aquelas. Não. Porque há uma certeza moral de que aquela proposição é uma proposição verdadeira, certo? E é essa certeza moral que foi roubada completamente de todas as proposições cristãs. Basta você dizer que esta é uma proposição que é por si cristã, ou que se originou no cristianismo, ou que tem como sua principal base de sustentação, né, a autoridade do cristianismo,
que completamente atiram de você qualquer, né, certeza moral. Essa certeza moral racional, ela parece que foi roubada completamente de qualquer coisa que seja um discurso religioso. Tá? Então, tirando esse período em que nós estamos vivendo, onde parece que nós demos um passo atrás e hoje em dia os caras não conseguem mais dialogar nem com o paganismo lúcido, certo? Toda a história da arte também é a história da relação das sociedades ocidentais com o cristianismo, pelo menos a partir da Antiguidade Tardia até a Segunda Guerra Mundial, que é para mim a grande baliza dessa derrocada do papel do cristianismo como grande, né, elemento, né, de baliza moral e intelectual do mundo ocidental. Claro que aqui eu não estou entrando no mérito, né, da influência do papel político da igreja, que continua bastante grande, né, e das comunidades cristãs, né, variando como é que é a presença delas em cada país, certo? Mas nós estamos falando em outro campo, né? Uma coisa é a pressão social, a pressão política. A gente sabe que, né, as comunidades cristãs e as igrejas cristãs têm ainda esse papel de maneira muito forte, mas eu estou falando em específico na questão da relevância do ponto de vista intelectual e do prestígio intelectual, né, das ideias cristãs religiosas. Então, entendido isso como introdução, nós vamos entrar propriamente nesse assunto de maneira mais clara, mais específica, falando das manifestações artísticas na nossa próxima aula. Ficamos por aqui, então, encontro você no próximo episódio de O Gênio do Cristianismo. Até lá!